Continuar com a nossa série de estudos acerca da doutrina do dízimo, né? E como vocês já puderam ver nas aulas anteriores, nos vídeos aí, se você está acessando agora, assista primeiro os 2 primeiros vídeos e nós vamos dar continuidade aqui agora. Para recapitular um pouco, nas últimas aulas eu falei sobre 4 períodos de tempo, né, na história da humanidade. Falei sobre as 4 primeiras dispensações: a inocência, a consciência, o governo humano e a dispensação ou era da promessa. E nós pudemos observar, à luz do texto bíblico, que durante todo esse período, desde o Éden, o princípio eterno do dízimo sempre se fez presente. Homens que mantinham comunhão com o Senhor Deus sempre praticaram esse princípio, né? O que por si só já lança por terra, né, essa argumentação vazia e muitas vezes mal intencionada ou quem sabe ignorante de achar que o dízimo é um tema restrito à lei mosaica, né? E daí vem as críticas ao fato da igreja praticar ainda a questão do dízimo nos dias atuais, né? Então nós já podemos ver que esse tipo de crítica ela é infundada, ela não se sustenta quando nós analisamos criteriosamente a palavra de Deus. Embora aqui não seja o nosso objetivo necessariamente responder a esse tipo de acusação, digamos assim. Hoje nós vamos então entrar, nossa aula hoje será exclusivamente sobre a dispensação ou a era da lei, né, que se inicia ali no Monte Sinai, quando Deus dá a lei para Moisés. E nós vamos esclarecer algumas questões importantes aqui. E para isso, eu convido vocês a abrirem no primeiro texto de hoje, que é um texto muito famoso, por sinal, e muito citado, e muito mal compreendido muitas vezes, que é o texto de Malaquias 3, o versículo 10. A palavra de Deus em Malaquias 3:10 diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para a recolher-te. Então, o texto é um texto clássico quando se trata da doutrina do dízimo, né? Inclusive vale a pena falar aqui que o dízimo muitas vezes é uma prática exercida em muitos, na maioria, né, das igrejas, para não dizer em todas. Contudo, é uma prática muito difundida, mas talvez muito pouco estudada, né? Muito pouco se fala acerca disso. Eu percebo que às vezes, em alguns lugares assim, a gente percebe que esse assunto, de uma certa forma, é até um pouco tabu, né? Assim, é meio velado, né? Como se não pudéssemos falar sobre isso, como se fosse algo constrangedor referente à nossa fé, e na verdade não é nada disso, né? Nós estamos vendo, estamos provando aqui que o dízimo é um tema bíblico, é uma doutrina bíblica, como diversas outras, e importantíssima também para a vida dos cristãos
dos dias de hoje. Então, nesse texto aqui de Malaquias, nós chama a atenção, e eu estou citando ele aqui apenas como uma forma de introduzir, né, a questão do dízimo no período da lei, justamente para chamar a atenção sobre a primeira sentença aqui, a primeira frase, quando ele fala: trazei todos os dízimos, no plural. Essa frase não está no plural por acaso, né? Ela de fato está no plural porque verdadeiramente a lei compreendia mais de uma forma de se dizimar. A lei mosaica, o período da lei, ele estabeleceu nesse período, nessa dispensação, nessa era, Deus estabeleceu mais de um dízimo, mais de uma forma de dízimo, digamos assim. E daí vem, né, daí o motivo de Deus, nesse texto aqui, está exortando, né, e recobrando todos os dízimos, no plural, né, e não todo o dízimo, como se fosse um único dízimo, uma única maneira. Por que é necessário falar isso? Para que se desconstrua, né, e para que sejamos honestos com o texto bíblico e com a doutrina bíblica, evitando cair no erro de muitos, né, que, se debruçando superficialmente sobre o assunto, recortam, né, versículos específicos e não percebem essa distinção e confundem um versículo que muitas vezes está se referindo a um determinado tipo de dízimo com outro. E daí vem a confusão, né? E onde muitas vezes o questionamento, né, por parte de muitos. Eu, como pastor, e até antes de ser pastor como cristão, eu já ouvi coisas do tipo, vocês também devem ter ouvido, acusações do tipo: o dízimo no Antigo Testamento ele era voltado para ajudar os pobres, o órfão, a viúva, etc. Realmente existia uma forma de dízimo que era voltada para isso. Uma forma de dízimo. Nós veremos aqui. Mas não é correto afirmar que todo dízimo, inclusive aqueles que são recolhidos hoje, deva ser destinado a essa finalidade. Porque não é isso que o texto bíblico ensina. Então vamos ao texto, né? É interessante também que um dado, uma informação interessante aí que certamente pode ajudar, é que, ao contrário do que muitos pensam, o dízimo não era um preceito exclusivo da nação de Israel. Não era. Os cananeus, eles já praticavam, já adotavam essa prática. Eles tinham essa prática de dizimar, né? E a questão é que Deus, ao estabelecer a aliança com o seu povo e separar o povo de Israel, Deus ele regulamenta, digamos assim, como que deveria ser oferecido o dízimo para ele. Então, para eles era uma coisa muito comum, muito natural, porque vários povos daquela região, do Antigo Oriente próximo ali, já adotavam essa prática de dizimar. Esse é mais um argumento que derruba essa ideia de que o dízimo ele é exclusivo da lei de Moisés. Ora, muito antes da lei de Moisés existir, até os pagãos, os idólatras, os cananeus, eles já praticavam o dízimo. Claro, não direcionando ao Senhor Deus, mas aos deuses pagãos. Mas a prática já existia, é isso que eu quero frisar. Então, nós vamos ver aqui, em Números capítulo 18, nós temos essa descrição,
né, dada por Deus, dos dízimos na era mosaica, né, ou na era da lei, melhor dizendo, né? A lei foi dada por intermédio de Moisés, que recebeu do Senhor, no Monte Sinai, os preceitos, os estatutos, os mandamentos do Senhor, né? Ampliando o nível de revelação em muito, né, que o homem tinha até aquele momento de Deus, como nós vimos nas outras aulas, né? Foi muito ampliado nessa era da lei, né? Mas não se esgota por aí. Então, Números capítulo 18, o versículo 8, por exemplo, ele diz assim: Disse mais o Senhor a Arão: Eis que eu te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel. Por causa da unção as tenho dado a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. Então, em primeiro lugar, nós estamos lendo esse versículo aqui para que fique claro a quem era direcionado o dízimo que nós vamos observar mais à frente. Deus está se dirigindo a Arão. Você sabe, Arão era o irmão de Moisés e de Miriam, que foi escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote, o primeiro ali, e a partir dele, ou seja, da linhagem dele, viriam todos os outros sacerdotes futuramente da nação de Israel. Então, era um grupo bem específico, né? Eles eram da tribo de Levi, e dentro da tribo de Levi ainda haviam as famílias, e dentro das famílias tinha que ser dos descendentes de Arão, né? Ali para servir ao Senhor como sacerdote. Então, em primeiro lugar, o sacerdote não era quem queria ser sacerdote, mas quem fosse descendente de Arão. Então, aqui Deus está dizendo: eu te dei a guarda das minhas ofertas, né, de todas as coisas santas do filho de Israel. Por quê? Por causa da unção que eu dei a ti e aos teus filhos, ou seja, aos seus descendentes, como estatuto perpétuo. Ok. Versículo 11 diz assim: também isto será teu. O que? A oferta alçada dos seus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo. As tenho dado por estatuto perpétuo. Todo o que estiver limpo na tua casa, delas comerá. Todo o melhor do azeite e todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra que trouxerem ao Senhor serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa os comerá. Toda a coisa consagrada em Israel será tua. Tudo que irá abrir a madre e toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Então, esse primeiro dízimo aqui, nós denominamos como o dízimo dos levitas, né? Por quê? Porque, fazendo aqui um breve resumo, quem eram os levitas? Os levitas eram os descendentes de Levi, né? Você sabe, Jacó, o patriarca, que era filho de Isaac, neto de Abraão, ele teve 12 filhos homens, né? E desses 12 patriarcas se originou a nação de Israel.
por ocasião do desaparecimento de José, né? E aí restam 11 filhos a Jacó. José vai para o Egito e aquela coisa toda. E José depois tem 2 filhos, Manassés e Efraim, que Jacó os toma para si, né? Bem próximo à sua morte. Então a tribo de José, digamos assim, ela passa a ter uma porção dobrada, né? Que também é uma outra questão. Ele recebeu a bênção que na verdade era do primogênito, mas acabou recaindo sobre ele. Então Jacó, ele toma para si os filhos de José, Manassés e Efraim, e por conta disso Israel passa a ter na verdade 13 tribos, né? Então, dentre essas 13 tribos estava a tribo de Levi, né? Os descendentes do filho de Jacó, que depois passou a ser chamado de Israel, que se chamava Levi. Pois bem, quando eles entram e tomam posse de Canaã, da terra, da chamada Terra Prometida, Deus vai orientando ali e vai havendo a divisão, a distribuição da terra, né? Eles vão herdando, né, a terra, eles vão tomando possessão da terra. E Deus, ele separa a tribo de Levi para si, né? Ele a santifica, ele separa a tribo para o serviço sagrado do Senhor, para o sacerdócio, para servir no santuário, que era o tabernáculo, e para viverem exclusivamente dedicados ao serviço da obra do Senhor. E aí o que Deus faz? Por conta disso, Deus não os dá herança, né? Herança no sentido de posses de terra. Mas Deus também não é injusto, né? Nem inconsequente. Os levitas, eles tinham famílias, eles eram seres humanos que tinham demandas humanas, como os outros, das outras tribos. E Deus, na lei, ele estabelece mandamentos, ele estabelece dispositivos para que esses levitas não fossem desamparados. E dentre esses dispositivos que Deus estabelece, está o que? Justamente o dízimo, esse dízimo aqui. Então esse primeiro dízimo, vamos dizer assim, que existia na lei de Moisés e que não é o que praticamos hoje, vou falar disso mais para frente, esse primeiro dízimo que acabamos de ler aqui, ele era exclusivamente dedicado e voltado para os levitas. Por quê? Era uma espécie de compensação a eles pela falta de terra, de herança, por eles não terem recebido herança, e Deus forneceu para eles uma outra forma de sobrevivência, de subsistência, né? Esse dízimo também, ele tinha uma conotação, um significado de pagamento pelo serviço ministerial do santuário. Os levitas, vocês sabem, naqueles tempos, basicamente a vida deles era voltada para a agricultura e pecuária. Então o trabalho era muito intenso, né? Se a pessoa trabalhasse com plantações, tinha que se preparar a terra e ter todos os cuidados que para se trabalhar com agricultura é necessário ter até hoje, né? E naquele tempo não tinha as tecnologias de hoje. Então era um trabalho muito duro que demandava muito tempo. Da mesma forma a pecuária, os rebanhos, né, de gado graúdo, né, o miúdo, os menores. Então eram trabalhos que demandavam muito tempo. E obviamente Deus não queria que os levitas eles estivessem divididos ou preocupados, digamos assim, porque todo o trabalho de Deus é sempre muito sagrado, muito minucioso e precisa ser feito com excelência. E nessa época aqui, nessa era, nessa dispensação,
né, pela presença de Deus estar manifesta ali fisicamente no tabernáculo, qualquer deslize no sentido de fazer algo de maneira errada ou de maneira que o Senhor reprovava, era literalmente fatal, né? Os levitas, se eles errassem no trabalho deles para o Senhor, eles literalmente corriam risco de vida, eles poderiam morrer. Então, Deus, na sua sabedoria, na sua perfeita onisciência e sabendo sempre o que é melhor para o homem, Deus os privou desse tipo de preocupação. Como? Não dando posses a eles. Então eles não tinham terras, eles não tinham grandes rebanhos, eles não tinham plantações, eles não tinham que se preocupar nada disso. Eles se dedicavam exclusivamente ao serviço da obra de Deus, do santuário, e eles sobreviviam através do quê? Dos dízimos, da fidelidade do povo a Deus. O povo levava as ofertas, os dízimos, para oferecer ao Senhor, cumprindo o princípio que já ensinamos aqui, e daquilo ali que era de Deus, Deus dava aos seus servos ali, consagrados, né? Porque Deus tem vários, todos são servos de Deus, mas alguns servos são consagrados no sentido de separados por Deus para o serviço ministerial. E assim é até os dias de hoje. Todos somos servos de Deus, mas alguns são consagrados, são separados por Deus para o serviço ministerial. E Deus deu essa prerrogativa para eles, deu esse benefício para eles de receberem os dízimos do povo, que eram dedicados ao Senhor. Deus deu para os levitas. Então, esse primeiro dízimo aqui é o dízimo dos levitas. Então, vocês observaram que no texto aqui até mesmo pessoas poderiam ser consagradas ao Senhor e entregues aos sacerdotes, né? Obviamente não para serem sacrificadas. Então Deus fala assim sobre resgate, né? Que essas pessoas poderiam ser resgatadas. O que significa isso? Pagava-se uma determinada quantia, porque o que precisa ficar claro era que toda a primícia, todo primogênito e o dízimo, ele se aplicava a tudo na vida do povo de Israel, inclusive aos filhos que as pessoas tinham. Então, os filhos, Deus também requeria para si uma porção dos filhos da pessoa, mas não na forma de sacrifício nem nada disso. E aí o que acontecia? Essas pessoas, elas davam uma oferta, né, em dinheiro, em prata, que era o que se usava naquele tempo, né, tinham um determinado valor estabelecido, e eles davam aquela oferta pelo resgate daquela pessoa, né, que era de Deus, digamos assim, que deveria ser consagrada a Deus. E eles pagavam uma oferta e resgatavam a pessoa, para não ter que, digamos assim, entre aspas, ir às vias de fato e sacrificar a pessoa. Então é essa a ideia aqui do resgate. Um exemplo bem interessante sobre isso, você deve se lembrar de Samuel, profeta, que também foi juiz. A mãe de Samuel, Ana, ela consagra Samuel, na verdade que ela nem sabia ainda, né? Antes ela faz um voto e ela diz que consagraria ao Senhor. E aí o que ela faz depois? Samuel nasce, que é desmamado, ela leva Samuel e entrega ele para o sacerdote Eli. Ela literalmente dá o filho para ele. Por quê? Porque o dízimo, a lei dizia que até mesmo pessoas deveriam ser dedicadas, entregues aos sacerdote, que representava obviamente o Senhor Deus. Então outro fator interessante aqui, vamos ler aqui mais o versículo 21, ele diz assim, versículo 21 diz: e eis que aos filhos de Levi eu tenho dado todos os dízimos,
em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, 26, também falarás aos levitas, e dir-lhes-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor. Ou seja, os dízimos dos dízimos. Então perceba que quem recebia dízimo, que eram os levitas os levitas e os sacerdotes, né, que eram, embora fossem todos descendentes de Levi, da tribo de Levi, havia essa separação, né? Os sacerdotes eram descendentes de Arão e os levitas eram os descendentes da tribo de Levi em geral. O sacerdote também era levita, vamos dizer assim, mas os levitas não necessariamente eram sacerdotes. Espero não ter confundido aí. Então, quem recebia o dízimo, que eram os levitas, eles também entregavam o dízimo. Para quem? Para os sacerdotes. E os sacerdotes que recebiam também entregavam o dízimo. Para quem? Para o sumo sacerdote. Então, há um princípio aqui, né? Um princípio que nós já mostramos, né, no decorrer das aulas passadas, e o princípio ele permanece aqui. É um princípio de honra, de reconhecimento, é um princípio de obediência a Deus, um princípio de gratidão para com o Senhor. Agora, vamos perceber aqui e concluir o que a partir dessa leitura? Esse é o dízimo que nós praticamos atualmente? Não, claro que não. Por quê? Porque aqui vigorava a dispensação da lei. E hoje não existem mais, pelo menos no meio da igreja, que nós tenhamos conhecimento, descendentes de Arão, não existe mais sacerdócio araônico. Então, também os dízimos hoje eles não são entregues na forma de alimentos ou animais. Então, qual é a conclusão disso aqui? Esse dízimo aqui dos levitas não tem nada a ver com o dízimo que nós praticamos hoje. Então, é justo pegar um texto desse aqui para tentar desqualificar o dízimo que nós praticamos hoje? Claro que não. É necessário entender o contexto. Aqui estamos falando aqui de por volta do século XV, né, por volta de 1400 anos antes de Cristo, antes, né, da era da igreja. Então era uma outra dispensação, era um outro momento. Deus ali estava lidando com a humanidade de outra forma, e o princípio do dízimo estava ali, como estava em todas as outras eras, mas agora de uma maneira diferente, como tinha sido das demais. Então, a segunda forma ou modalidade de dízimo que existe na lei, então quando alguém vier, né, até você e demonstrar um texto como esse, tentando acusar a igreja dos nossos dias de estar distorcendo, de praticar um dízimo que é antibíblico, né, você situa essa pessoa no tempo e no espaço e no contexto bíblico, para que ela possa entender que aqui vigorava uma outra dispensação, um outro tipo de aliança, que era a aliança mosaica, que era baseada na lei, né? E este dízimo ele dizia respeito exclusivamente aos levitas e sacerdotes. Uma forma de dízimo. Vamos à segunda. Deuteronômio capítulo 14.
Deuteronômio 14, versículo 22, diz assim: certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher no campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido, que os não possas levar, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus para ali por estar longe de ti, o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas e por vinho e por bebida forte e por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Então perceba, aqui Deus já está tratando de uma segunda forma de dízimo. Você vê que o alvo lá, o objetivo daquele primeiro dízimo, ele era direcionado para os sacerdotes e levitas. Aqui Deus já está dizendo que o dizimista é quem deveria se beneficiar do dízimo, né? Que aqui era na forma de frutos e animais. E aí, mas o que essa pessoa tinha que fazer? Ah, o dízimo é meu, então vou ficar aqui em casa e vou comer aqui e vou fazer aqui. Não. Deus fala, leva, né, no lugar que o Senhor escolher para pôr ali o seu nome, é uma forma de dizer, era o tabernáculo, né, e depois o templo, quando o templo passou a existir. Era para eles se direcionarem até o centro de adoração ao Senhor, e lá onde a presença do Senhor estava manifesta, né, no tabernáculo e depois no templo, lá eles deveriam consumir o dízimo, né, e lá se alegrarem e comerem e beberem ali na presença do Senhor, diante do Senhor, porque mesmo eles próprios consumindo o dízimo, eles estavam, por assim dizer, ali oferecendo ao Senhor, porque estavam fazendo isso na presença do Senhor, né? Isso aponta para a comunhão, para a questão celebrativa, né? Para o ajuntamento solene, a comunhão dos santos. Tudo isso são coisas que a gente consegue observar aqui, mesmo que ainda estavam vivendo no período, na era da lei. Então, era esse dízimo aqui, não tem um nome específico para ele, né? Então ele era, eu chamo ele do, entre aspas, o dízimo que era comido perante o Senhor, que é assim que ele está dizendo aqui no texto, né? Então, comerás ali, né, perante o Senhor teu Deus. Então ele era específico de animais e cereais, como vimos, e era uma ação didática de Deus, né? Os próprios ofertantes, como eu disse, usufruíam do que eles traziam, mas exigia-se que fosse feito, né, no templo, lá no tabernáculo, depois no templo. Ele tinha que ser, especificamente mais na fase do templo, ele tinha que ser comido especificamente nos limites do templo em Jerusalém. Ele não poderia ser consumido em outro lugar. Se a pessoa morasse muito longe e tivesse muita coisa, animais, frutos para levar, Deus autorizava o quê? Vende, pega o dinheiro, leva o dinheiro, vai para lá, para o templo, e chegar lá você compra o que você quiser e lá você vai comer, né, daquele dinheiro. Então,
Mas observe que no versículo 27 Deus frisa, né? Ao praticar essa modalidade, não negligencia a outra. Então ele faz uma ressalva: não desampares o levita, né? Em outras palavras, essa é uma segunda forma de dízimo que eu estou te pedindo, mas não esqueça de praticar a primeira. Então, na verdade, para quem gosta de falar em 10%, né, na verdade aqui nós já temos 20%, porque Deus pediu primeiro para eles darem um dízimo para o levita, e aqui já é o outro dízimo, o que era comido lá perante o Senhor. Então, vamos avançar aqui. No terceiro dízimo, ou na terceira forma de dízimo que existia no período da lei. Aqui no mesmo versículo, no mesmo capítulo 14, o versículo 28 e 29. Acompanhe aí. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, quer dizer, da sua propriedade, nos limites da sua propriedade, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe e toda a obra que as tuas mãos fizerem. Aqui nós temos o que eu chamo de o dízimo do triênio. Por quê? Porque ele era feito no período de 3 anos, a cada 3 anos, né? Então eles escolhiam o primeiro ano, o segundo, e aí no terceiro eles tinham que retirar também esse dízimo, além dos outros 2 que eles já haviam retirado. Então percebam onde essa conta está chegando aí já. Então esse dízimo aqui, ele mais uma vez, perceba, Deus fala agora sobre grupos específicos de pessoas, né? Então perceba, a primeira forma foi para os sacerdotes e levitas, a segunda para si mesmo, mas na presença do Senhor, e essa terceira agora para o meu próximo. E o meu próximo não é qualquer um, né? Não é qualquer um, por mais que alguns não gostem de ouvir isso. Nós precisamos ensinar o que a Bíblia está dizendo. Então, observa para quem era essa terceira forma de dízimo, que era o dízimo do triênio, ou que era apresentado a cada 3 anos. Ele fala, em primeiro lugar, o versículo 29, então virá o levita. Perceba que Deus mais uma vez põe os servos dele numa ordem de prioridade, digamos assim. Então Deus fala, esse dízimo do triênio, em primeiro lugar, o levita, por quê? Porque ele não tem parte nem herança contigo, ou seja, ele vive na dependência disso, ele vive disso, daquilo que você apresenta em fidelidade ao Senhor. Então virá o levita, e aí em segundo lugar, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Então nós temos 4 tipos de pessoas aqui que seriam assistidas com esse dízimo do triênio, essa terceira forma de dízimo. Então, esse dízimo, recapitulando aqui, resumindo, guardava-se em casa para um grupo bem específico. Então, perceba, o primeiro entregava o sacerdote, o segundo separava, ia lá no templo e lá mesmo era consumido pelo próprio dizimista e pela família, por quem oferecia o dízimo. E esse terceiro dízimo, que era a cada 3 anos, o que ele fazia? Guardava em casa. Guardava em casa. Naturalmente eram animais e frutos, então ele guardava em casa para um grupo bem específico, ou seja, quando chegasse na propriedade dele, batesse lá na porta dele, né, um levita em primeiro lugar, né, um estrangeiro, um órfão ou uma viúva, ele ia tirar daquele dízimo e abençoar aquelas pessoas, né?
Então eram grupos bem específicos. Ele destinava-se exclusivamente a essas pessoas, só que tem um detalhe, né? O levita, obviamente, servia ao Senhor, e as outras demais 3 classes também tinham que ser pessoas que temiam ao Senhor. Ou seja, estrangeiros, mas tinha que ser um estrangeiro que temesse o Deus de Israel. O que Deus mandava era isso. Eles não tinham obrigação, veja bem, obrigação que eu quero dizer, nenhuma de fazerem, vamos dizer assim, caridade. A caridade é algo bom, é algo louvável, né? Não é esse o ponto, não quero entrar nesse ponto aqui. O que não podemos é ensinar o que a Bíblia não ensina. Então a igreja não é responsável, nunca foi, nunca será por fazer caridade, no sentido social da palavra. Nós fazemos e devemos fazer sim, como um ato de amor ao próximo, mas essa não é uma responsabilidade que recaia sobre a igreja, biblicamente falando, né? Isso precisa ficar bem claro. A igreja é o povo de Deus, né? Vou evitar usar o termo igreja porque a gente ainda está na dispensação da lei aqui. Então o povo de Deus é que ele tinha obrigação com quem? Com aqueles que temiam ao Senhor em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar. Então, vamos lá. Ele destinava-se a estrangeiros, a órfãos e viúvas que temessem o nome do Senhor. Estrangeiro era quem não tivesse parente na terra de Israel. Então não bastava chegar alguém lá de outra nacionalidade, mas se tivesse parente na terra, ele não era atendido por esse dízimo. O órfão era quem não tivesse irmão mais velho, né? Então também não é qualquer pessoa que, né, não me dou com a minha família. Não é isso que é órfão aqui, segundo o texto. E viúva era quem não tivesse filho homem. Então essas pessoas é que eram atendidas por essa terceira forma de dízimo, né? Então um dado aqui também curioso para acrescentar é que os israelitas eles dizimavam uma vez por ano, né? Porque alguns questionam também essa frequência do dízimo, né? Eles dizimavam de fato uma vez por ano, só que era por cada colheita, que eram 7, né, por ano. Então cada colheita eles iam lá e retiravam os dízimos, esses 3 de cada colheita por ano. Então você faz a conta aí, 7 vezes 3 já deu 21. Então no mínimo esse era o número, a quantidade, a frequência com a qual eles ofereciam dízimos ao Senhor. Então aqui a gente termina essa fase, essa aula. Esses eram os dízimos da era da lei. Então observe que nenhum desses dízimos eles se aplicam à realidade nossa de hoje, nem para levita, né, nem de ir num templo, num lugar específico. Eles foram voltados na verdade a lei foi dada para quem? Para a nação de Israel. Nós não somos alcançados pela lei e portanto não temos obrigação nenhuma de cumprir o dízimo na perspectiva da lei, mas temos como princípio na perspectiva da igreja. E é isso que nós vamos ver na próxima aula. Eu espero que você tenha aprendido, gostado, e a gente se vê na semana que vem. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.